Eu acho que é importante, Duda, a gente abordar um pouco o lado técnico dessa ação, porque, enfim, ontem a gente discutiu bastante isso, e a gente falou, olha, é um tema sobre o qual nós, que somos leigos, não podemos opinar, né? E a gente precisa ver como o TSE vai reagir a isso. O Moraes vai tomar uma decisão simplesmente dizendo que a ação é inepta e ponto final, ou ele vai abrir espaço para que tenha algum pronunciamento técnico. E daí eu pelo menos, né, considerei que ele teria que fazer isso teria que abrir um processo, de fato, para que esse relatório técnico viesse. E, no entanto, não foi isso, né? Ele realmente disse que a ação era inepta porque não preenchia a condição que ele havia indicado, ou seja, estender a análise das urnas para o primeiro turno, mas ele, ao mesmo tempo, pediu que a Secretaria Técnica do TSE avaliasse, ponto por ponto, os argumentos do Instituto Voto Legal. Então, foi uma decisão que contemplou os dois lados da história, né? O jurídico e o técnico também. O que torna mais difícil, né, você dizer que foi simplesmente uma canetada, né? Não foi só uma canetada jurídica. Ele tomou cuidado de se municiar de argumentação técnica também para tomar a decisão que tomou, certo? Certo. E a gente tem essa matéria com o relatório técnico do TSE, né? Exatamente. Ontem à noite mesmo, ao mesmo tempo em que o Alexandre de Moraes publicava a sua decisão, publicava também esse relatório técnico, com 3, 4, sei lá, 5, 6 páginas, desmontando as teses do PL. Sobretudo, aquela tese de que era impossível casar boletim de urna com urna física, né? Uhum. E olha ali, vamos ler um trecho que foi transcrito nessa matéria, né? Do ponto de vista lógico, a identificação das urnas depende de terem sido preparadas para as eleições. Nesse sentido, esclarece que nem todas são utilizadas. Aquelas que são utilizadas recebem uma carga de dados e programas. Isso ocorre em cerimônia pública. Essa carga gera um código que identifica a urna em questão, que a urna em questão foi preparada para uma determinada sessão eleitoral naquela cerimônia específica. Esse código de carga é o que identifica não somente a urna, como também o momento de sua preparação e a sessão em que recebeu votos. E mais ainda, né? Eles dizem também no relatório, porque outro argumento do voto legal é que o log, né? Sobe um pouquinho, Jota, por favor. Esse monte de linhas aqui, né? Que são a descrição de todas as ações que aconteceram naquela urna, né? É o log. É um diário de de voto, né? bordo, né? Ou de registro de atividades, sei lá, como ficar mais claro para você, né? Eles dizem que a falta, né, do número de identificação que eles queriam que existisse para todas as urnas impossibilitava saber se o encadeamento do log tinha sido preservado, né? Se cada linha do log realmente estava no lugar em que deveria estar. Então, eles também abordam esse problema. Eles diziam que é impossível você ter um encadeamento lógico dessas linhas aí, que é impossível você quebrar essa sequência sem causar um alarme na urna. O programa vai dar um alarme se isso acontecer. Então, eles também rebatem a ideia de que esses logs seriam falsificáveis, né? Uhum. Então, enfim, é um relatório técnico que foi feito cuidadosamente, aborda os principais pontos levantados pelo voto legal e não deixa margem para que se diga que o TSE esnobou, né, o trabalho técnico feito pelo PL e a empresa que eles contrataram, né? Não teve, não houve essa esnobada. Prestou-se atenção aos argumentos e houve uma resposta para eles.
Se, enfim, nunca vai ser unânime, né, Duda? Se as pessoas quiserem continuar discordando, elas vão continuar discordando. Mas aquele pedido, né, para que as urnas fossem anuladas, eh eh, e com ele jogados no lixo 67 milhões de votos, fica cada vez mais distante e impossível a hora que o TSE dá uma boa resposta, né. Acho É, que e é interessante observar também, a gente teve uma reportagem hoje, né, foi entrevistado um professor da USP que está participando, né, participou de todo o processo de votação, né? Participou inclusive dos grupos que tentaram fazer o hacker das urnas. Então, é um cara que está profundamente inteirado do processo e do procedimento, né? Ele diz: olha, a tese do PL sobre urnas antigas é completamente equivocada, diz o professor Marcos Simplício. Ou seja, não é só de dentro do TSE que vem a contestação à tese do voto legal. Outros técnicos, estudiosos independentes, também estão dizendo que a tese é furada, né? Então, como você disse, cada vez fica mais difícil, cada vez fica mais isolada, né, a posição do PL. Isolado não só a posição do PL, né, que agora está isolado também dentro da coligação, né, mas esse relatório técnico, a gente também não viu outros técnicos de universidades, né, apoiando. Esse relatório Não, também tá ficando cada vez mais isolado. exatamente. Essa é a frase que resume bem, né? O relatório do voto legal não encontrou respaldo fora do Instituto Voto Legal, ao Exato. passo que as alegações dos técnicos do TSE estão sendo corroboradas por gente de fora do TSE, né, Uhum. independente. Então, eu acho que tá ficando cada vez mais difícil querer manter essa fogueirinha acesa, né?